Mulheres, vamos falar de bem-estar de verdade. Porque assim, muito tem se falado na internet e no mundo sobre wellness, bem-estar, autocuidado, mas ninguém fala de verdade sobre liberdade feminina e ciência. E esses assuntos que eu quero conversar nesse vídeo e trazer mais para esse canal vai influenciar na sua autoestima, no seu prazer, na sua qualidade de vida e vai te ajudar a passar por todas as fases da vida com mais leveza e mais confiança. Meu nome é Caroline, eu sou fisioterapeuta e eu atuo e faço um doutorado na área de fisioterapia na saúde da mulher. E todas as pessoas à minha volta, que eu já conversei sobre o assunto pessoalmente, já falaram que isso mudou a forma que elas veem o próprio corpo e a forma que elas levam a vida. Então eu gostaria de trazer um pouquinho mais sobre esse assunto para esse mundo da internet, para alcançar cada vez mais gente. E para começar, o primeiro vídeo eu acho que não poderia ser outro, além de explicar um pouquinho sobre o assoalho pélvico. O que é o assoalho pélvico, o que ele faz e por que você precisa saber disso, porque isso é importante para você. Assoalho pélvico, como o nome já diz, é o chão de todo o nosso tronco. É justamente a parte do nosso corpo onde fica o osso da pelve, que é conhecido popularmente como bacia, o cóccix e o pubis na frente. Dentro desses ossos ficam todos os nossos órgãos pélvicos, então a gente tem o útero, a bexiga e o reto, que é o finalzinho do intestino. E a gente tem ligamentos, fáscias, articulações e a estrela desse vídeo, que são os músculos. Os músculos do assoalho pélvico são músculos que ficam ali na região e, como qualquer outro músculo do nosso corpo, eles contraem e relaxam para performar ali a função deles. E também, como qualquer outro músculo do nosso corpo, eles podem estar tensos, flácidos, fracos, fortes, descoordenados e isso pode causar várias disfunções. Ah, mas eu sou super nova, por que eu tenho que saber sobre isso? Vou te explicar. Lembra que eu falei dos órgãos que ficam ali na região? Bexiga, útero e reto? Pois é uma função muito importante desses músculos ajudar a segurar esses órgãos no lugar. Provavelmente você nunca tinha ouvido falar sobre isso, de que órgãos poderiam cair e descer, mas isso acontece, a gente chama de prolapso dos órgãos pélvicos, conhecido popularmente ali como bexiga caída. Por que isso acontece? Esses órgãos, eles ficam no lugar por conta dos músculos e ligamentos que estão segurando eles bonitinho. E diversas ocasiões na nossa vida podem causar o afrouxamento desses ligamentos. Esporte de alto impacto, então a corrida que está super famosa, pode acabar acarretando nisso. A idade, gestação, menopausa, enfim. Mas mesmo que isso seja comum, isso não é normal de acontecer. Se os seus órgãos estão descendo, você pode sentir um pouquinho de, como se fosse uma pressão ali no canal vaginal. Em alguns casos muito graves, eles podem até sair para fora do canal vaginal. E aí só resolve com cirurgia. Mas por que eu tô te falando tudo isso? Bom, porque a gente consegue prevenir que isso aconteça com o treinamento dessa musculatura do assoalho pélvico, porque isso vai ajudar a segurar esses órgãos no lugar. Outra função muito importante desses músculos é a de controlar a saída de urina e fezes. O mecanismo que tudo isso acontece é um pouco longo e vai ficar muita coisa para esse vídeo, mas basicamente esses músculos são capazes de contrair e fechar as saídas, ou seja, para você conseguir segurar a urina, os gases e as fezes, essa musculatura precisa estar contraindo direitinho. Não é normal você não conseguir segurar o seu pulmão, não é normal você rir até o xixi escapar e não é normal você precisar sair correndo quando dá vontade de fazer xixi ou cocô. Esses músculos precisam estar funcionando bem e precisam ser capazes de segurar o tanto de tempo que você precisar. Mas, assim como eles precisam contrair para segurar, eles precisam conseguir relaxar para o xixi, as fezes e os gases saírem. Então, se você tem dificuldade em fazer cocô, uma constipação, uma prisão de ventre, pode ser uma disfunção no relaxamento dessa musculatura. Não é normal você ficar mais de 2 dias, até mais de um dia sem fazer cocô. Não é normal você precisar fazer força para fazer xixi. E não é normal, depois que você fez xixi ou cocô, você sentir que tem alguma coisinha ainda lá dentro que não saiu tudo. Isso é um forte indício de que você está com algum distúrbio de relaxamento ou com uma tensão muscular. Porque sabe quando a gente fica muito tensa, põe a mão aqui no ombro e nosso ombro está duro e dolorido? Acontece a mesma coisa com os músculos do assoalho pélvico e isso pode causar diversos problemas, sendo um deles a constipação ou a dificuldade de urinar e defecar. Esses músculos também têm uma função muito importante na gestação, parto e pós-parto, mas também é assunto para outro vídeo. A minha dica é, se você estiver grávida, procure uma fisioterapeuta na saúde da mulher mais próxima de você e assista os próximos vídeos que eu vou postar aqui no canal, porque eu vou dar mais dicas e mais informações sobre esse assunto. E por último, mas não menos importante, esses músculos têm uma função muito importante na nossa sexualidade. Pois é, menina, talvez aquela dorzinha que você sente na relação, ou aquela relação que você teve que você não sentiu muita coisa, tudo isso pode ter relação com essa musculatura. Esses músculos são responsáveis por grande parte do prazer sexual, tanto de homem quanto de mulheres, e de toda a funcionalidade sexual no geral.
Vou explicar rapidinho como funciona. Principalmente falando do corpo feminino, nós temos muitas terminações nervosas na nossa vagina, vulva e clitóris, principalmente o clitóris, tá? E se essas terminações ficassem ativadas o tempo todo, a gente não ia conseguir usar uma calça, não ia conseguir sentar, que tudo ia doer e incomodar. Então é como se essa região ficasse dormindo. Aí quando começa o negócio a esquentar, quando começa a vir a vontade, o desejo, quando começam ali as preliminares, começa a chegar sangue na região. Mas quem faz esse sangue parar ali dentro são esses músculos. E o sangue precisa parar ali dentro para justamente ativar toda essa região e essas terminações nervosas e aumentar a sensibilidade. É isso que a gente chama de ereção. Nós mulheres também temos ereção, os homens têm e é visível, e infelizmente a dos homens acaba sendo um pouco mais determinante do que a das mulheres para a relação sexual acontecer, mas a das mulheres ainda assim é muito importante. Por isso que aquela vez você teve uma relação sexual e não sentiu muita coisa. Justamente porque esses músculos ou alguma coisa não funcionou direito e a ereção não aconteceu. Isso pode ser falta de estímulo, isso pode ser algum problema hormonal, algum problema na circulação sanguínea e pode ser alguma questão muscular. Por isso, os homens com disfunção erétil, na verdade, deviam procurar uma fisioterapeuta e não ficar tomando remédio para aumentar a circulação sanguínea, porque isso pode ser muito perigoso para o coração. Mas a gente está aqui para falar sobre as mulheres. Então, sim, o treinamento dessa musculatura pode ajudar na sensibilidade durante a relação sexual e pode ajudar no orgasmo. Porque se a sensibilidade depende desses músculos, o orgasmo depende ainda mais. O orgasmo nada mais é do que o pico do prazer sexual. E para ele acontecer, essa musculatura precisa estar funcionando bem, forte e coordenadamente. Então tem muitas mulheres que não conseguem mais atingir o orgasmo por alguma questão muscular. Ainda na função sexual, essa musculatura ajuda muito na lubrificação. Claro que tem todas as questões hormonais, sociais e psicológicas envolvidas, mas esses músculos ajudam muito a lubrificar ali a região. Então, se você começar a fazer o treinamento do assoalho pélvico, você vai perceber que a lubrificação aumenta imediatamente. Mas e a dor? Eu falei da dor. Muita gente sente dor na relação sexual e o que essa musculatura tem a ver com essa dor? Eu sei que às vezes parece que vai rasgar, que é como se estivesse sem lubrificação, como se estivesse seco, como se estivesse realmente rasgando alguma coisa na hora da penetração, mas isso muitas das vezes, a maioria das vezes, é muscular. Isso acontece por conta daquela tensão que eu comentei. Às vezes parece que tá rasgando, às vezes parece que tá batendo em alguma coisa, às vezes parece que não tem como entrar. Tudo isso é a musculatura tão tensa a ponto de atrapalhar a penetração. E tem gente que tem tanta tensão muscular que não consegue nem colocar um absorvente interno, por exemplo. E aí a gente precisa treinar e aumentar a capacidade de relaxamento dessa musculatura. E note que eu tô falando que não é pra você tomar um vinho e relaxar. Não é esse tipo de relaxamento. É relaxamento muscular que a gente consegue por meio de massagem e treinamento da musculatura. Em resumo, grande parte do conforto feminino, que é tão menosprezado, tá nessa parte do nosso corpo. E isso acaba afetando tudo. Acaba afetando nossa vida social, acaba afetando nossa autoestima, acaba afetando nossa confiança, nossa vontade de viver, nossa libido. E é por isso que eu fiz esse canal. Eu quero te ajudar a manter ou te ajudar a recuperar essa liberdade que você nem sabia que você podia ter. E trazer temas como saúde feminina, sexualidade, como ninguém mais fala. Para todas as diferentes fases e para todas as nuances de uma vida feminina. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com menopausa, endometriose, cólica menstrual, parto normal, tratamento oncológico, idade, depressão, ansiedade, estresse, estilo de vida? Para entender isso, vocês vão ter que continuar aqui, me seguir nesse canal, dar um like nesse vídeo e assistir os próximos que eu vou postar, além de me acompanhar nas redes sociais, onde eu falo mais sobre esse assunto. Beijo!